Salve pessoal, esse é o primeiro episódio do Conexões e a gente vai conversar sobre um filme chamado Coringa, que causou muita polêmica aí nesse ano nos cinemas. A primeira coisa a que se falar, eu acredito, é que existe um certo tipo de crítica que foi feita ao filme, um tanto quanto infantil. Essa crítica coloca as coisas como se o filme fosse perigoso, porque certas ações do personagem principal, pensadas do ponto de vista social, trariam uma certa perturbação. Eu acho que isso aí tem um problema sério que consiste no seguinte: é acreditar que as pessoas olham para uma cena qualquer e elas vão repetir aquela cena tal qual ela se deu. É uma infantilidade, é como imaginar uma cena em que um homem dá um tiro no outro e pensar: algumas pessoas no mundo real vão dar tiros em outras. Quando na verdade a educação também se faz por via do cinema. Quer dizer, eu posso olhar para uma cena e falar: isso é uma coisa que eu jamais vou fazer. Exatamente o contrário. Bom, a técnica aqui hoje vai ser a seguinte: eu vou entrar e sair do filme de algumas questões a partir de 5 cenas. A primeira cena que eu quero chamar a atenção é uma cena em que o Arthur Fleck, que é o personagem que ainda não é o Coringa, mas vai se transformar, ele vai visitar a mansão do Thomas Wayne, o pai do Bruce Wayne. Curiosamente, os dois personagens, o Bruce Wayne e o Arthur Fleck, estão vestidos de maneira muito parecida. O Arthur Fleck, quando chega até a mansão do Thomas Wayne, né, eles ficam de frente um para o outro em algum momento. O Bruce Wayne ainda menino, um dia ele vai virar Batman, e o Coringa mais velho, um dia ele vai virar Coringa. O Arthur Fleck, desculpa, mais velho. Existe uma grade a separar os dois. Essa grade possui, na verdade, uma dimensão mais do que espacial, ela é quase que metafórica. De um lado da grade, o lado de dentro, está o Bruce Wayne, personagem que vai representar a ordem, um menino que um dia vai se transformar em Batman. De outro lado da grade, um despossuído, alguém com problemas psíquicos e sociais, que é o Arthur Fleck, que um dia vai se transformar em Coringa. Essa grade não é apenas a separação de quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro, é também uma metáfora de prisões futuras. Consigo imaginar uma cena em que Batman esteja de um lado da grade e o Coringa de outro. Curiosamente, esse lado da grade, que agora exclui o outro, é a grade que exclui porque é a grade dos proprietários, daqueles que estão dentro da ordem, por assim dizer. De outro lado, o Coringa do lado de fora, aquele que vai ser o Coringa, desculpa, do lado de fora, aquele que vai representar de certa maneira até o fim do filme um povo em selvageria. Eu consigo pensar essa grade de uma outra maneira. Existe um certo espelho nessa lógica, porque é filmado de dentro para fora para podermos ver a imagem do Arthur Fleck, e de fora para dentro para ver a imagem do Bruce Wayne. Existe algo de espelho nisso, e quem conhece Batman um pouco melhor sabe que o Batman também não é um dos personagens mais equilibrados mentalmente. Quer dizer, existe algo a se pensar aí. Depois no filme, o que vai acontecer de maneira muito interessante é que o pai e a mãe do Bruce Wayne vão ser assassinados por alguém vestindo roupas e com uma máscara de palhaço. Curiosamente, inicia-se uma jornada para o herói, que é uma jornada de vingança, enquanto a jornada do anti-herói, a jornada do vilão, não é a princípio uma jornada de vingança exatamente. Quer dizer, o herói é um vingador, isso é importante ser colocado dentro desse sentido. Outra cena que eu gostaria de comentar é que em certo momento do filme, o Arthur Fleck ele vai entrar dentro de um certo teatro, é o Wayne Hall, e nesse teatro existe um filme sendo passado. Esse filme é Tempos Modernos, uma das diversas citações de filmes que a gente vê ao longo do Coringa, como Taxi Driver, O Rei da Comédia, mas nesse momento ela é exata, porque o que acontece é que toda a burguesia, todos os grandes possuidores estão assistindo a esse filme interno ao filme, um filme dentro do filme. Esse filme dentro do filme é Tempos Modernos, de Chaplin, e Chaplin, se alguma coisa foi um dos maiores palhaços do século XX e, sem sombra de dúvida, um dos maiores críticos do poder estabelecido. Não se enganem, quando a gente assiste Tempos Modernos, por exemplo, e pensa ali uma crítica ao sistema industrial e uma série de coisas assim, é preciso pensar uma outra coisa também. Em Tempos Modernos, o Carlitos é preso diversas vezes, sem ter feito mal algum. Em um momento é porque ele come demais e não tem dinheiro para pagar. Em outro momento é porque ele parece ser vagabundo e não tem para onde ir. Em outro momento, até mais interessante, cai uma bandeira de um caminhão, ele pega uma bandeira que aparentemente é vermelha, vem o povo atrás e pensam que ele é líder dos grevistas. De alguma maneira, o Chaplin sentia e colocou isso no cinema, que é a questão de que não é apenas a indústria, existe todo um procedimento até estatal para colocar ordem nas coisas que prende as pessoas.
E não é outra coisa que está acontecendo ali, porque quando a gente olha para o filme, o tal do Arthur Fleck fica de frente para a tela de cinema que está acontecendo em tempos modernos, e ele se substitui quase que, vamos dizer assim, ao personagem principal que está lá na tela, dentro da tela, que é o Carlitos, o maior vagabundo do século XX. Ora, como não perceber nessa hora toda a lógica de formação do herói, né? Aquela lógica que a gente aprendeu nos modelos americanos? Porque eu também estou sentado aqui assistindo um cinema, assistindo um filme, como espectador do filme Coringa. E tal qual o tal do Arthur Fleck se substitui, vamos dizer assim, na imagem ao Carlitos, eu também posso me substituir à imagem do Arthur Fleck, que daqui a pouco vai se transformar em Coringa. O jogo preparado entre olhar uma coisa e me colocar no lugar dessa coisa, tratando-se da trajetória do herói, também está montada, né? Em outra cena, por exemplo, que é aquela em que ele tem a reviravolta, está dentro do metrô, aquilo opera de maneira muito interessante. Não é porque a virada é apenas uma virada de violência, mas tudo é construído de uma certa maneira. Então, 3 playboys, trabalhadores de escritório, provavelmente após happy hour, eles estão bêbados. Tem só mais esses 3 playboys, uma mulher sentada à frente e o tal do Arthur Fleck que está lá no outro canto do metrô. Eles são incômodos, eles estão bêbados e a certo momento, tentando assediar a menina, o que a gente não gosta ao assistir o filme, jogam até batatinhas nela a título de desrespeito. Tá? O Arthur Fleck tem um problema, ele ri e ele não consegue conter o riso, uma coisa de sempre para ele, é um riso nervoso. E aqueles playboys começam a se aproximar cada vez mais dele, um deles vem cantando inclusive. Como não lembrar de cenas de violência, como por exemplo Laranja Mecânica, em que o personagem principal canta e a gente já sabe o que vai acontecer. Então esses personagens que desrespeitaram a mulher, vêm em 3, eles vêm bater no Arthur, a gente sabe disso. Ele já tomou tanta na vida, tanta, e a gente fica pensando, putz, eles ainda vão bater nele? E vão. E criou-se uma expectativa de que talvez seria legal se ele desse uma virada. Talvez seria legal se, ao invés dele apanhar mais uma vez da sociedade, aqueles playboys que jogaram batatinha na menina também não tomassem das suas. E aí tem a virada do filme. Construiu uma coisa interessante. Eles são os respeitadores de mulheres, eles são pessoas que estão bêbadas, que vão bater covardemente 3 homens contra 1, e o Fleck vai ter que sobreviver nessa história. O interessante dessa cena é que, o que já mostra muita coisa, ele dá um tiro e pega o primeiro, vamos dizer assim. Mas uma das características, por exemplo, de uma execução é que você não baseia a lógica num tiro só. Então, por exemplo, se eu quero apenas me defender, legítima defesa, eu dou um tiro numa pessoa, vamos dizer assim. Quando eu vou dar o primeiro, espero ela cair, dou um segundo, ou dou um terceiro, ou como a gente vê em cenas do cotidiano brasileiro, a pessoa parece com 15 balas. Está acontecendo uma outra coisa no momento. Essa cena, então, é muito interessante porque mostra a virada do Coringa. Então, a legítima defesa não é apenas o que está operando, ele começa a executar. É o momento da virada do filme. No final do filme, a psiquiatra que vai conversar com ele é uma morena de cabelo curto. Curiosamente, a gente já tinha visto isso, mas a gente não tinha associado exatamente, porque a psiquiatra que atende ele no serviço social também é uma negra de cabelo curto. Curiosamente, a moça que ele em algum momento pensa que tem um caso amoroso é negra de cabelo curto. Curiosamente, logo depois do filme, a gente não repara nisso, porque ainda não se deu essa proposição. A mulher que tem um filho que está dentro do ônibus com ele é uma negra de cabelo curto. No momento final do filme, muita coisa se estabelece, porque quando esse Arthur, que agora é Coringa, está sendo entrevistado e está conversando com essa psiquiatra do Asilo Arkham, acontece um corte e depois cinematográfico, e depois quando ele sai ele está pisando, vamos dizer assim, sangue. Não se mostrou exatamente o que aconteceu, mas a proposta é clara. Ele deve ter matado muito, com toda certeza, na verdade, aquela psiquiatra. Momentos antes dele fazer essa proposta, dele pensar, uma música vem à mente dele. Ele sorri, curiosamente, uma música que relembra, uma música que mostra todas aquelas cenas em que ele pretensamente esteve com a morena de cabelo curto que morava no prédio dele. Também percebemos aí uma outra coisa. Percebemos claramente o quê? Que aquilo pode não ter acontecido da maneira como é narrado. Que imagem interessante. Imaginar que esse filme se transcorre numa temporalidade maior do que uma semana e coisas assim. Que no começo do filme, quando os remédios pararam de chegar para ele e, portanto, ele começa
piorar de sua situação mental, o filme vai sendo narrado e também o filme perde um pouco da lógica normal de enunciação. Quer dizer, tal qual o remédio vai deixando de sair do corpo dele, e quando daqui a algum tempo, depois de parar de tomar remédio, tomar mais porrada social, ficar um pouco mais endoidecido, ele chega a matar uma pessoa em câmera, chega a matar, vamos dizer assim, aquele pseudopai que ele tem como um grande comediante, depois que a linguagem também foi se perdendo ao longo disso. O que é muito interessante, porque então tem cenas que a gente vê que podem não ter sido exatamente daquela maneira, e cenas que a gente não vê. Em nenhum momento a gente viu ele matando, vamos dizer assim, diretamente a moça do apartamento e sua filha, mas que podem ter acontecido. Uma estranha maneira de narrar. Uma coisa se dá, mas não se mostra. Uma coisa se mostra, mas não se dá. Mas uma maneira muito particularmente interessante de entrar num discurso em que se coloca a cabeça de um homem que tem problemas mentais e que vai acabar se transformando num psicopata a influenciar, vamos dizer assim, toda uma população. Outra cena que eu gostaria de comentar, e me parece especialmente relevante porque ela é simples, é que depois do momento em que ele acaba assassinando o tal apresentador de televisão, comediante, que ele tem quase como pai, ele vai preso, está dentro de um carro de polícia, bate o carro de polícia por algum motivo, o povo está ensandecido nas ruas porque o tal do Thomas Wayne havia dito que, o pai do Batman, curiosamente, tinha dito que aqueles destituídos estavam dando lição naquelas pessoas possuidoras e que isso era um absurdo. As pessoas estão ensandecidas nas ruas, quebrando tudo com a máscara de palhaço, e o tal do Coringa sobe em cima do carro de polícia e começa a dançar. É uma coisa muito estranha esse momento, porque algumas pessoas não se enganam. O que é um cara com cara de palhaço, depois de ser um psicopata, tomando atitudes extremas, dançando em cima de um carro de polícia? É uma imagem forte. Mais forte ainda se a gente imaginar conceitos como de que, quando acontecer qualquer processo revolucionário, a tomada de consciência das pessoas não vai ser exatamente um movimento em que elas vão parar de ler um negócio e vão falar: percebi o mundo, estou sendo explorado pelo sistema financeiro. Não vai acontecer exatamente assim. A verdade é que as pessoas vão tomar suas ações, independentemente disso, vão ser violentas. E vão fazer coisas como execuções de ricos e coisas parecidas. Tomada de consciência não significa consciência acordada, significa apenas processo revolucionário. Curiosamente, nesse processo todo, confusão do povo sendo pensado como palhaço, se vestindo como palhaço, o Coringa dança. E dança bem, o ator é fenomenal, está dançando dentro das estruturas da ordem mais uma vez. Quando então acontece de algumas pessoas assistirem o filme e ficarem preocupadas qual é o efeito que aquilo pode causar no público, no mínimo tem um certo interesse. Talvez elas sejam incomodadas demais porque o Coringa dança em cima de instituições. E se as pessoas começarem a fazer igual? É uma proposição, mas isso para quem pensa a arte apenas como uma maneira de copiar o que está na tela e não apenas como uma maneira de pensar o que está na tela. Se tem uma coisa que esse filme faz que me parece interessante é que a gente não tenta tanto copiar, acredito, mas que nos leva a pensar o que os filmes de super-herói dos últimos anos com certeza não faziam. Se o mundo é um pouco de Coringa e um pouco de Batman, a questão está resolvida, bem e mal. Aquelas grades ainda estruturam. O gozado é que esse filme consegue ser mais profundo que isso. Bom, para terminar, eu gostaria de dizer que eu gostei muito do filme e que no mínimo ele vale um debate. E gostaria de convidar a todos que tenham certa vontade a conversar, a mandar mensagens e tudo mais aqui no canal no YouTube, compartilhar o vídeo e vamos começar um debate público sobre isso. Convido vocês para o próximo episódio de Conexões daqui a uma semana e é isso aí. Tchau, tchau, pessoal. Nem fumei, fui falar.